Bem, pessoal, vamos começar agora a falar sobre uma ação extremamente importante que corresponde ao mandado de segurança. O mandado de segurança é uma peça extremamente estratégica para quem quer atuar no direito tributário. Serve para várias situações e nós vamos aqui analisar ela de forma detalhada. O mandado de segurança, ele é um remédio constitucional, tem origem no direito mexicano, lá no que se chamava direito de amparo. No Brasil, nós vamos visualizar o mandado de segurança como uma forma de proteção ao direito líquido e certo. A sua base normativa nós vamos encontrar inicialmente lá na Constituição, no artigo 5º, incisos 69 e 70 da Constituição. Então vamos aqui analisar o que está previsto lá na própria Constituição Federal, tá? Artigo 5º. Vamos visualizar aqui. Vou botar mais um pouquinho. Aqui, ó. O artigo 5º, inciso 69, ele traz para a gente mandado de segurança individual, onde ele fala, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. E no inciso 70, ele traz para a gente o mandado de segurança coletivo, que quando ele fala, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por A, partido político com representação no Congresso Nacional, B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então aqui, no inciso 69 e 70, nós temos a base constitucional inerente ao mandado de segurança. Vou aproveitar logo e falar sobre o mandado de segurança coletivo, porque tem uma peculiaridade aqui em matéria tributária. O que acontece? O mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por ou partido político, com representação no Congresso Nacional, ou, como ele colocou aqui, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída ou em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. O que ocorre? O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que não cabe mandado de segurança coletivo impetrado por partido político para discutir matéria tributária. Por quê? Porque é o seguinte, mandado de segurança, ele tem que ser analisado alguma violação ao direito líquido e certo de pessoas determinadas ou determináveis. O que ocorre? Vamos aqui visualizar, vou dar um exemplo para ficar mais fácil a gente entender e compreender. Digamos que eu tenha um mandado de segurança impetrado por Sindicato dos Médicos. O Sindicato dos Médicos, ele pode questionar, por exemplo, o ISS dos médicos. Então, por exemplo, digamos que um determinado município esteja cobrando ISS e o Sindicato dos Médicos entende que é inconstitucional, é indevido esse ISS. Ele poderá impetrar o mandado de segurança coletivo? Pode, impetra o mandado de segurança que vai beneficiar todos os médicos, tá? Porque são ali pessoas determináveis. Mas aqui, se você observar, o que eu tenho? Uma verdadeira pertinência temática. Sindicato dos Médicos está pedindo, por exemplo, obviamente para os médicos. Agora eu vou te perguntar, digamos que esse ISS, ele reflita com relação aos contadores. O Sindicato dos Médicos pode impetrar um mandado de segurança coletivo para beneficiar os contadores? Não, não pode. Somente os médicos. Então eu tenho que ter uma pertinência temática. Eu tenho que visualizar pessoas determinadas ou determináveis com base naquela decisão. Quando você fala com relação a um partido político, impetrar o mandado de segurança, vamos imaginar aqui o seguinte. Veio um município, editou uma lei tratando sobre o ISS. E aí o partido político entende que aquele ISS ele é de forma indevida, é inconstitucional. O que ocorre? O partido político, se ele impetra o mandado de segurança coletivo, vai beneficiar quem? De forma determinável. Não tem. É
é indeterminável o número de pessoas pelos quais poderiam ser alcançadas, porque não tem pertinência temática. Partido político, ele está ali em defesa de toda a coletividade. Então, nesse caso, eu não conseguiria demonstrar uma violação a um direito líquido e certo de forma determinável. Diante desse fato, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele entende que não há mandado de segurança para poder discutir lei em tese. Por que lei em tese? Porque você está discutindo simplesmente a estrutura da lei, não dizendo quem é que vai prejudicar, levando em consideração que serão todas as pessoas. Então, o próprio Supremo diz, não pode haver mandado de segurança de lei em tese. Significa que eu estaria utilizando o mandado de segurança como substituto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, por esse motivo que não cabe mandado de segurança impetrado por partido político. A única hipótese é se o partido político, aí nesse caso não seria nem coletivo, seria para ele mesmo, impetrasse o mandado de segurança questionando uma tributação sobre o próprio partido político. Mas aí não seria coletivo, tá? Seria pertinente, aí de mesmo seria individual. Agora, saindo daqui, nós temos o mandado de segurança individual e o coletivo. Tudo que eu vou falar agora daqui em diante se aplica para ambos, tá? Pois bem, e o mandado de segurança, ele é regulado pela Lei 12.016 de 2009, tá? Então, a base normativa é esse, artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição e Lei 12.016 de 2009. O mandado de segurança, ele leva em consideração quando é que você vai poder impetrar o mandado de segurança. O mandado de segurança você vai impetrar toda vez quando houver uma violação de um direito líquido e certo ou uma ameaça de lesão ao direito líquido e certo. Tá? Então, direito líquido e certo. Então, quando ocorrer uma violação ou ameaça de lesão a um direito líquido e certo. A questão é, o que seria esse direito líquido e certo? O que pode ser compreendido um direito líquido e certo? Gente, direito líquido e certo, de acordo com o entendimento da jurisprudência, é aquele direito em que a pessoa somente poderá comprovar com documentos. Então, direito líquido e certo significa que não cabe dilação probatória. Se não cabe dilação probatória, significa que não cabe prova pericial e não cabe prova testemunhal em mandado de segurança. Se para o que você pretende que você esteja alegando, você precisa de uma prova pericial ou uma prova testemunhal para determinar aquilo que você esteja alegando, já não pode ser MS. Tem que ser um outro meio, mas não mandado de segurança. De tal modo que eu posso visualizar da seguinte forma. Quando eu menciono no mandado de segurança, direito líquido e certo somente prova documental e detalhe, tem que ser pré-existente. O que vem a ser isso aqui? Prova documental pré-existente. Prova documental pré-existente. Quer dizer que essa prova ela tem que existir antes mesmo do ajuizamento da ação. Então, por exemplo, aqui eu tenho a prova documental e aqui eu tenho mandado de segurança, certo? Então, a prova documental ela tem que existir antes de impetrar o mandado de segurança. Aí vem a pergunta, se tem que existir antes de mandado de segurança, a prova documental ela tem que vir sempre com a inicial?
do mandado de segurança? Não necessariamente. Por quê? Porque vamos imaginar que essa prova documental, eu não tenho acesso a ela. Ela existe, mas eu não tenho acesso. Por exemplo, se a prova documental ela está inserida dentro de um processo administrativo, em que a Fazenda Pública não me dá acesso a esse processo administrativo. Eu já tive, por exemplo, cliente em que a administração alegou sigilo fiscal para a própria pessoa. Porque ela chegou e disse o seguinte, olha, eu queria ter acesso ao processo administrativo. Vem lá a autoridade administrativa na época falou o seguinte, não, você não vai poder ter acesso porque é questão de sigilo fiscal. Não, mas o processo é pertinente a mim, eu não estou pedindo para uma outra pessoa. Não, sigilo fiscal não podemos aqui te fornecer. Um absurdo, mas isso é o que acontece no dia a dia. Aí numa hipótese como essa, se o que eu quero impetrar o mandado de segurança, mas as provas que vão instruir o meu processo estão dentro de um processo administrativo. Só que a administração não me dá acesso a esse processo administrativo. Como é que ficaria? Eu fico sem poder impetrar o mandado de segurança? A resposta é não. Você não vai ficar sem impetrar o mandado de segurança. Só que nesse caso, o que acontece? Você vai aplicar um dispositivo que está lá na Lei 12.016, artigo 6º, parágrafo 1º. Vamos lá, artigo 6º, olha o que ele diz. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzido, na segunda indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Parágrafo 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se acha em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autenticada e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-los à segunda via da petição. Então, olha o que ele falou. Se no caso do que o documento necessário, a prova do alegado, se acha em repartição ou estabelecimento público, ou em poder da autoridade que se recusa a fornecê-lo por certidão de terceiro, o juiz ordenará. Então, o que você faz? Senta com a petição inicial e informa exatamente o que está aqui no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 12.016, da Lei 12.016 de 2009. O que você vai informar? Olha, essas provas existem, mas eu não estou de posse dela, eu não estou conseguindo acesso, porque a autoridade está se negando a fornecê-lo. Então, por esse motivo, eu estou impetrando o mandado de segurança, informando que a prova está em posse da autoridade pública. E por esse motivo, eu peço que você requisite a apresentação desses documentos. E é o que vai acontecer. Então, você vai ajuizar uma ação, você vai ajuizar, como eu mencionei para vocês, um mandado de segurança, impetrar um mandado de segurança, informar na inicial, que você não tem o poder dessa documentação, que o juiz ele vai determinar que a autoridade administrativa apresente, faça a exibição desses documentos. Ok? Então, é isso aqui que corresponde ao direito líquido e certo. É uma prova documental pré-existente. Só que, em matéria tributária, porque quando eu falei para vocês aqui com relação ao mandado de segurança, que é uma prova documental pré-existente, direito líquido e certo, ok. Mas especificamente em matéria tributária, o que seria essa prova documental pré-existente? O que seria esse direito líquido e certo? Veja o seguinte, gente, numa relação jurídica tributária, há direitos e deveres para fisco e contribuinte. Para o contribuinte, qual é o dever que ele tem perante a Fazenda Pública? De pagar o tributo. No entanto, ele também tem um dever. Qual é o dever que um direito? Qual é o direito que eu tenho perante a Fazenda Pública? O meu dever é pagar o tributo. E o meu direito?
Já que eu pago o tributo, que é meu dever, qual é meu direito? Seu direito também é de pagar o tributo. Só que um detalhe, na forma da lei. Então quer dizer o seguinte, que a lei, ela vai trazer todo passo a passo com relação à cobrança do tributo. Se a autoridade administrativa se desvia algum milímetro do que está previsto em lei, agiu com abuso de autoridade. Tanto é prova que veja o seguinte, eu vou ter como fundamento, e qual é o fundamento disso? Tem 2 artigos lá do CTN. Então, gente, esse direito de líquido e certo, nós vamos ter como base 2 dispositivos, inclusive, lá no Código Tributário Nacional. E aí eu quero mostrar para vocês, principalmente, primeiro aqui, que corresponde ao artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, vamos lá. Artigo 3º do CTN. Vamos aqui, CTN. No artigo 3º, ele traz para a gente o conceito de tributo. A gente acha que é um estudo bem simples, mas tem uma importância muito grande. Olha o que ele fala aqui. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que acontece? Primeiro, todo tributo, obrigatoriamente, somente pode ser instituído por meio de lei. Então, o fundamento do dever que eu tenho de pagar o tributo vai estar previsto em lei. E a lei deverá trazer todo o passo a passo da cobrança da autoridade administrativa. Não é à toa que ele vai dizer, olha, atividade de cobrança, ela deve ser plenamente vinculada. Ou seja, não é discricionária. A autoridade administrativa não tem liberdade para dizer como é que ela vai cobrar. Não. Todo passo a passo, obrigatoriamente, tem que estar previsto em lei. Então, diante dessa ideia, quer dizer o seguinte, se a autoridade se desvia algum milímetro que está previsto em lei, violou o meu direito líquido e certo de pagar o tributo conforme deveria. E, portanto, isso significa o seguinte, que me possibilita impetrar o mandado de segurança para corrigir esse erro. Tá? Então, eu vou encontrar no artigo 3º do Código Tributário Nacional e também, como fundamento do mandado de segurança em matéria tributária, o artigo 142, vejam, parágrafo único, mas vamos visualizar aqui. O artigo 142, ele trata sobre o conceito de lançamento. E aqui ele diz o seguinte, ó, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Aí veja que ele fala o parágrafo único. Atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Então, quer dizer que a autoridade administrativa, quando ela for realizar o lançamento, que faz parte da atividade de cobrança, significa que ela não tem discricionariedade. Então, verificando que a pessoa praticou o fato gerador, a autoridade administrativa tem que realizar o lançamento na forma prevista em lei. E se ela não fizer isso, poderá até mesmo ser responsabilizada funcionalmente. Responsabilidade funcional significa uma responsabilidade administrativa. Então, por esse motivo, é aqui onde eu vou ter a fundamentação de que o mandado de segurança corresponde uma ação onde eu vou ter como fundamento em matéria tributária o artigo 3º e o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Então, o que acontece? O lançamento, o que eu falei para vocês? É o procedimento administrativo que tem como objetivo calcular o montante devido do tributo. Então, vamos visualizar aqui a seguinte situação. Tá?
dentro da relação jurídica tributária, eu tenho que a pessoa, ela que pratica o fato gerador, dá origem à obrigação tributária, vem a administração, realiza o lançamento e, como consequência, constitui o crédito tributário, certo? Então, eu tenho essa sequência. A partir do momento que a pessoa constitui o crédito tributário, existe para aquela dívida a exigibilidade. Então, ela se torna líquida e exigível. Qual é o próximo passo da admissão? Ela vai cobrar. Então, ela vai notificar a pessoa. Então, vai ocorrer a notificação para o quê? Para a pessoa pagar ou impugnar. É importante destacar que quando a pessoa for notificada para pagar ou impugnar, obviamente eu tenho o crédito tributário constituído. E aí, nesse caso, se ela quiser, ela pode partir direto para uma discussão judicial? Pode. Ela não precisa exaurir a via administrativa para poder discutir judicialmente. Então, existe aqui a faculdade da pessoa querer partir direto para uma ação judicial. No lançamento, que nós vimos que está previsto lá no artigo 142 do Código Tributário, o que ele diz? É um procedimento administrativo vinculado e obrigatório. Beleza. A pessoa, então, foi notificada do lançamento. E aí, digamos que ela não quer pagar e nem impugnar. Ela quer discutir judicialmente. Ela pode? Pode. E um dos meios vem a ser por meio de um mandado de segurança repressivo. Então, aqui ela pode impetrar o mandado de repressivo. Certo? Então, ela pode impetrar o mandado de segurança repressivo. No caso aqui, o mandado de segurança repressivo, eu tenho que observar que tem um prazo, tá? O prazo vem a ser de 120 dias. E aí é importante destacar 120 dias contado de quando? Muita gente vai dizer que é da lesão. Quando é que ocorre a lesão ao meu direito líquido e certo de pagar o tributo na forma da lei? No lançamento. Porque o erro, eu quero anular o crédito tributário, mas o erro vai surgir no lançamento. Porque foi ali que constituiu o crédito. Então, quando eu tenho que a autoridade administrativa pode verificar o ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, identificar o sujeito passivo, calcular o montante devido do tributo e aplicar a sanção, eu posso questionar qualquer um desses aqui, entendendo como ilegal, entendendo que não foi observado os limites definidos em lei. Então, dessa forma, eu quero questionar algum vício que surgiu no lançamento. Só que o prazo não começa do lançamento, mas da ciência da lesão. Então, são 120 dias contados da ciência da lesão. Esse prazo de 120 dias contados da ciência da lesão se dá com o quê? Com a notificação. Então, aqui é importante destacar. Eu tenho um prazo de 120 dias contados da notificação. Então, quer dizer, o mandado de segurança repressiva ele sempre vai ser impetrado após o lançamento. Porque foi ali onde ocorreu a violação ao meu direito líquido e certo. Só que o mandado de segurança, ele também pode ser o quê? Preventivo. E quando é que ele vai ser preventivo? Enquanto não foi realizado o lançamento. Então aqui eu tenho a possibilidade de impetrar o mandado de segurança preventivo, tá? O mandado de segurança preventivo quer dizer, não foi realizado o lançamento, mas está para ser. Vamos pegar aqui a seguinte situação. Digamos que venha uma lei manifestamente constitucional, determine que
que entidades religiosas terão o dever de pagar o IPTU. É fato que entidades religiosas são imunes, ou seja, elas não têm o dever de pagar o IPTU. Mas tem uma lei que foi publicada e determina o dever de pagar o IPTU. Mesmo essa lei sendo manifestamente inconstitucional, a autoridade administrativa vai fazer o lançamento. Porque a autoridade administrativa, ela não questiona o lançamento, ela não questiona a lei, ela cumpre a lei. Quem tem que questionar é quem possui a competência. Pode ser até o governador, que tem legitimidade para propor uma... O governador não, o prefeito ou o interessado. Mas não autoridade administrativa. Ela não tem competência para questionar a lei. Tá? Então ela cumpre a lei, inclusive a atividade ela vai ser vinculada. Então qual é a consequência? Que nessa hipótese, a autoridade administrativa ela vai realizar o lançamento. Então quer dizer, há uma ameaça de lesão. Então a pessoa não precisa esperar, a pessoa não precisa esperar ser realizado o lançamento, ter gerado uma lesão ao seu direito de certo, porque ele vai acontecer. Então, por esse motivo, a pessoa poderá impetrar o mandado de segurança preventivo. Tem prazo? Não. Tem limite. Qual é o limite? Enquanto não ocorrer a lesão. E a lesão aqui é o lançamento. Enquanto não ocorrer o lançamento, o mandado de segurança é preventivo. Após o lançamento, se torna um mandado de segurança repressivo. Não esquecendo que, tanto no caso como no outro, não há dilação probatória. Tá? Então, quer dizer, só cabe prova documental pré-existente para ambas as situações. Tá? Então, é aqui onde eu vou diferenciar a possibilidade de impetrar o mandado de segurança preventivo e o mandado de segurança repressivo. Ok? Então, fechei aqui essa parte e no próximo bloco a gente continua.